Fala pessoal, tudo bem? Saulo Takahashi aqui. Hoje eu estou com um aluno muito querido, muito especial. É o Pedro, que ele fez parte da turma do Jogo Digital. E o Pedro, através de design para e-books, ele teve um resultado de 5K no mês. E eu trouxe ele aqui para compartilhar um pouco dos aprendizados de como ele conseguiu atingir esse resultado com vocês. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Saulo. É um prazer estar aqui e passar um pouco do que eu aprendi com você. Show. Pedro, geralmente o pessoal que chega até aqui, nós, embora a maioria, 90% vem do design, é sempre legal conhecer um pouco da história, então eu queria que você compartilhasse como é que foi o seu início com o design, até você chegar no design, como é que foi essa história aí? Compartilha com a gente, por favor. Então, eu fui. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu sempre fui aquela criança que gostei de desenhar e tudo mais. Fui crescendo com essa habilidade criativa. Aí eu falei, eu preciso fazer uma faculdade de design. Não interessava em outras coisas, aí fiz a faculdade. Me formei no design gráfico aqui na minha cidade, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. E aí, assim que eu me formei, eu consegui começar a trabalhar numa editora. Foi onde eu comecei a desenvolver dentro da área que hoje que eu atuo, que é e-books. Então eu comecei a fazer desde capas de livros, o miolo, até ajudar na questão da impressão. E aí comecei a trabalhar com essa editora, fui trabalhando com a editora. E aí eu pegava livros, pegava revistas, mas ainda estava aquela questão muito instável, porque eu queria empreender com o design, porque eu vi um campo de empreendimento, mas não tinha uma mentoria, um conhecimento sobre a parte de finanças, a parte de elaboração de conteúdo. Então eu fui meio que navegando sozinho. E aí eu já acompanhava o Saulo há alguns anos através do Instagram dele, porque apareceu um dia lá para mim, eu achei interessante demais os conteúdos e fui seguindo, até que apareceu a oportunidade de fazer a mentoria. Eu falei, agora é a minha Antes, vez. antes, antes da gente chegar nessa parte da mentoria, me conta só um pouquinho, qual que era um dos maiores desafios seus antes de você entrar no jogo digital? Qual que era o maior desafio que você sentia, assim? Para mim, o maior desafio era porque eu nunca estava preparado para o digital. Tanto que antes da mentoria eu não tinha nada. Meu Instagram era zero, meu Facebook era totalmente pessoal. Eu não tinha o entendimento do que era o digital ali. Sabia o que era rede social, porque a gente é design, então a gente está um pouco inteirado, mas nunca fazia isso para mim. Então, assim, me sentia tímido, introspectivo, falava assim, isso aqui não é para mim, eu não sei gravar vídeo, não sei falar, não sei criar conteúdo, não tenho as melhores ideias, como que eu vou transformar o livro em algo que venda para mim? Então, assim, era totalmente zero. Eu estava no meio de um oceano ali, sobrevivendo para nadar naquilo ali, então eu vivia de indicação, era o que eu vivia contando para alguém conhecer meu trabalho, me indicar. Aí tinha mês que conseguia fechar bastante, tinha mês que não fechava nada. É como o Saulo gosta de falar, é a montanha russa, né? Então eu Qual, fui andando qual, ali. qual que eram os seus resultados antes, assim, a média, assim? Hum, é, eu comecei muito cedo com. Eu abri um MEI para mim, né? E eu tenho até aqui, até hoje. Era no máximo R$ 2.000 por mês. Eu lembro que quando eu fechei o meu primeiro projeto de 3.000, que foi uma identidade visual, que nem era uma área que eu dedicava tanto tempo como livro, revista, eu fechei 3.000 no mês, eu achei o máximo, mas foi o único que eu consegui. Dentro de coisa de 4 anos, assim. Então eu ficava naquilo, vamos fazer um logo, vamos fazer rede social, então eu atacava para todo lado. Vamos fazer uma revista, vamos fazer um e-book, e ficava nisso. Aí era 600, 800, 1.200, 1.500, aí eu consegui fechar isso de 3.000 e voltou para 400, 600 e ficava nisso. Então, se quiser, eu tenho aqui, meu mês era um salário e meio por ali, como MEI.
Deu para dar uma mudada, então, né? Ah, E bastante. uma coisa que eu gosto de perguntar bastante, por que que você decidiu, se você lembra, por que que você decidiu entrar no jogo digital? Eu gosto sempre de saber, entender o que que motivou o Pedro a entrar. Você lembra disso? Eu acho assim que o que me motivou é porque eu me deu um estalo, eu falei, eu acho que eu tenho algo a oferecer que tá além dessa montanha russa aqui, sabe? Eu acho que eu consigo ir além. Aí a necessidade também. Eu falei, não dá pra ficar mais trabalhando desse jeito, com tanta coisa pra fazer, com conta pra pagar, com as responsabilidades que a gente vai tendo ao longo da vida, dependendo de um cliente que vai vir por indicação de alguém. Eu falei, agora é a hora de eu colocar as caras nisso aqui e fazer funcionar, porque eu via que tinha muita gente fazendo e funcionando. Eu falei, eu consigo também. Se um monte de gente está conseguindo, eu consigo. O pessoal, geralmente, eles ficam assim, quando eu trago os estudos de caso, igual de uma personal que nem mexe na ferramenta gráfica e mostra que um personal conseguiu, a galera fala, o quê? Então eu consigo. Exatamente. Você lembra qual foi a maior dificuldade? Porque assim, no começo do jogo digital, Sim. geralmente aparecem algumas, né? Não sei se você sentiu, se você lembra quais foram os maiores desafios na hora de implementar. Aí você aprendeu lá, quais foram os maiores desafios na hora de começar a executar? O maior desafio para mim foi dar continuidade, porque ideia a gente teve, estrutura a gente teve, mas colocar a mão na massa e fazer todo dia aquilo funcionar na persistência foi um desafio, assim, foi um desafio porque o resultado não vem na primeira postagem, o resultado não veio no primeiro vídeo que eu gravei, não veio no primeiro stories, mas eu falei, não, tem que continuar, tem que continuar. E aí, assim, eu acho que o maior desafio foi esse, entender que não era da noite pro dia, que o negócio ia fluir, mas que ia dar certo. E aí, geralmente, isso é quebrado quando vem o primeiro pedido de orçamento, né? Você Uhum. lembra como é que foi para contar para a gente, compartilhar com o pessoal? Hum, tô tentando lembrar aqui, porque muito interessante, porque assim, tem pouco tempo que eu tô fazendo esse jogo digital e já apareceram alguns bons contratos, assim. Fala um pouco mais sobre isso. O que que seria bons contratos, só para o pessoal entender. Por exemplo, né, eu falei aqui que eu custava fechar projetos de. O primeiro projeto que eu fiz de 3.000 foi maravilhoso. E aí, agora nesse mês, eu já fechei outro de 3.000 e teve um outro de R$ 800. Teve mais outro de 500, tem outros dois de 1.000 entrando. Então, assim, eu não consigo lembrar o primeiro exatamente, mas o que está sendo recorrente no meu Instagram agora é assim: te achei no Instagram. Você pode fazer um orçamento para mim? Tem sido recorrente essa frase. A pessoa clica lá no meu botão e fala assim: olha, descobri você no Instagram por causa do seu conteúdo. Você pode fazer um orçamento para mim? E aí é coisa que não acontecia. A, é, deve ter o que, uns 6 meses que a gente fez o jogo digital? Não, tem isso tudo. Eu acho que, não sei se foi março ou fevereiro. Ah, então, por aí. Antes disso, era impensável isso acontecer. Hoje está recorrente. Olha, eu estava aqui procurando alguém para fazer e-book e descobri seu Instagram. Então quer dizer que realmente esse negócio do cliente te encontrar é real. Totalmente real. E uma sacada que você deu de colocar o segmento na bio do Instagram ali, e-books. Funciona muito. A pessoa fala, eu estava pesquisando sobre e-book no Instagram e achei seu nome. E gente que eu nunca vi na vida, que não veio por indicação, que não veio no meu networking de editora, gente totalmente diferente, clientes totalmente diferentes. Apareceram, ó, achei você no Instagram porque você fala de e-book. E eu tô precisando fazer um e-book. Tá sendo recorrente.
E isso é uma coisa que, inclusive, você deve ter destravado um monte de pessoas aqui, porque a maioria dos designers pensam, se eu colocar muitas áreas do design, as chances de eu conseguir fechar é maior. Esse é um pensamento pessoal que tem, eu acho que na turma de vocês, acho que você também devia ter. Conta pro pessoal, Sim, como é que é esse lance de você deixar mais claro aquilo que você está vendendo? Eu acho que é legal compartilhar com o pessoal que está assistindo. e depois que eu tive esse entendimento, eu vi que foi essencial, porque eu realmente virei autoridade no assunto. Quando eu não entendi o jogo digital, eu fazia logo, eu fazia vídeo, eu fazia revista, eu fazia e-book, eu fazia peça gráfica, eu fazia flyer. Então, assim, era aquela bagunça do design que quer abraçar o mundo. Então, a partir do momento que eu falei, eu vou falar sobre e-book, além de eu ter já o know-how de design de e-book, eu comecei a estudar mais sobre o assunto. Porque quando você faz uma peça gráfica, você precisa entender sobre a sangria da peça gráfica, como aquilo vai rodar na gráfica, então você perde esse tempo. Que no meu caso foi perda de tempo porque não era um assunto que eu queria trabalhar. Como hoje eu estou com o e-book, então eu destrincho o e-book, como produzir um e-book chamativo, desde a capa, entender como que a capa vai funcionar lá dentro da Hotmart, por exemplo, quando o e-book está na Amazon, o que pode colocar, o que não pode colocar. Então, assim, a gente vira mesmo uma autoridade. E isso faz total diferença na hora de fechar, na reunião. Porque quando o cliente vem com as objeções, você sabe destrinchar essas objeções e falar o porquê as objeções deles estão erradas. Olha só, pessoal, vocês estão tendo acesso a uma pessoa que passou pelo processo. Uhum, E eu não sei como é que era antes, mas a maioria dos designers chegam até a mim, eles chegam às vezes um pouco inseguro na hora de fazer reunião, justamente porque falta argumentos para vender o exatamente. projeto. E aí o Pedro ele está falando o seguinte: quando você se torna realmente especialista em algo, o que não te falta é argumento, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Ficou natural fechar contrato. Que Quando eu legal. estou conversando com o cliente ali no início, eu já sei se ele vai fechar comigo ou não através desse primeiro contato. Porque eu entendo se ele está aceitando o que eu estou falando ou não. Engraçado, esse termômetro eu já tenho, e quando eu transmito isso para os alunos, eles ficam, como você consegue descobrir no começo? Mas é um termômetro que Uhum. ativa, né? Sim, sim. O, é, o, o diferente tem sido o seguinte: quando eu termino a primeira reunião, aquele primeiro contato do WhatsApp, nem é uma reunião, a pessoa me chamou no Instagram, ela cai no meu WhatsApp, a gente começa a conversar. E aí ela fala assim: ah, eu vou te procurar. Antigamente, esse procurar era sumir, nunca mais voltar. Hoje eu sei que 70%, quando fala eu vou te procurar, eles voltam. Porque eu já abasteci eles com tanta informação, com tanto argumento, que eles se sentem seguros de voltar e ver que o serviço vai ser bem feito. Porque não é só entender da peça gráfica do software, mas é todo o por trás dali. Se ele quer saber como que vende aquilo, onde que vende, é, quanto é o preço que ele vai do produto que ele vai vender, quais as referências. Então, a partir do momento que eu me dediquei a fazer só sobre o assunto que eu quero, eu consigo. Ó, se você quer saber como funciona isso, eu tenho essa referência. Esse assunto que você está falando é legal, isso não é. Então, isso vai criando uma conexão com o cliente que fica natural fechar o contrato. Caramba, esse é um tipo de resultado que às vezes nem o próprio design, às vezes ele consegue enxergar que vai fluir tão naturalmente a reunião, né? Porque o Uhum. bicho de sete cabeças, na maioria dos designers, não é nem a própria rede social. É mais a reunião do que propriamente a rede social, né? Sim, sim, sim. E é legal porque hoje eu consigo melhorar minha proposta. Antes eu tinha só, ah não, vamos só diagramar o seu e-book. Hoje não, hoje eu consigo pegar capa, pegar revisão, pegar a diagramação, o design.
Já apareceu gente querendo fazer o anúncio, e aí eu consigo, como eu entendo mais do negócio, eu virei autoridade, mesmo que eu não faça, eu tenho pessoas aqui me ajudando e a gente consegue fechar um projeto mais completo. Que E isso eu consigo show. agregar mais valor na proposta. Em vez de eu cobrar 3,70 por página, que é a mesma coisa que um design social media que cobrava R$ 30 por arte, eu cobro o pacote. Olha, se você fechar, se a gente fizer isso, 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 o valor é tanto. Ela não precisa saber que é 3,70 por página. Ela quer o produto entregue. Então quer dizer que assim como no social media, o design social media que vende os cards passa por essa dificuldade, quem cria, trabalha com e-book também tem algo semelhante a isso? Tem, porque normalmente a pessoa quer saber quantas páginas para saber o valor do e-book. Ah, meu e-book é de 70 páginas. Aí antes eu falava assim, 3,70 vezes 70 vai dar tanto, então o seu valor é esse. Hoje não, como eu estou estudando muito mais sobre o assunto, eu vou saber que eu preciso fazer uma capa, eu preciso criar o design do arquivo. A diagramação é só a ponta do iceberg, mas entender que ele vai para a Amazon, como que é o processo da Amazon, quanto que ela pode vender, se o assunto dela é bom ou não, tem isso também. Às vezes a gente queria só o dinheiro, né? Aí hoje não. Eu dou quase uma mentoria também. Eu falo, o assunto que você está falando é muito bom. O assunto que você está falando não é legal. Vamos repensar, vamos estruturar ele melhor. Tá faltando página, tá faltando tópico. Então a gente vai criando essa conexão ali na primeira ideia. Aí o cliente já fica seguro do Que que ele está legal, vendo em cara. mim. Que legal. Eu falo isso muito pra galera do design, conversar sobre o negócio do cliente, né? Uhum. Só que eu não sabia que você estava implementando isso nos livros, que é uma coisa que você já tinha conhecimento, habilidade, só que Uhum. por atender várias demandas, às vezes não é tão bem explorado, né? O Eu atendimento. adap... Foi interessante, porque eu adaptei o que eu aprendi com você para o meu negócio. Porque você fala que o cliente ele não quer só o produto dele, quer o resultado do produto. E comigo é a mesma coisa. O cliente não quer só fazer o livro, ele quer fazer o livro para vender. Então eu falei, como que eu vou ajudar esse cliente a vender? Se o produto dele for bom e tiver uma estratégia correta, ele vai conseguir vender. E aí eu, né, assessorando ele nesse processo, a gente consegue ter resultado. Quando o produto já vem com uma base ruim, eu assessoro falando, ó, a gente precisa melhorar a escrita, precisa melhorar o seu entendimento no assunto. Às vezes dou ideia dele divulgar o livro, como ele divulgar. Ó, você pode fazer esse vídeo aqui para o Instagram que fica melhor. Às vezes é legal você colocar isso no YouTube e usar esse link de um afiliado, por exemplo. Então a gente vai dando uma estratégia além só do sentar aqui no computador, diagramar o livro, entregar o livro para o cliente e tchau, cliente, vamos pegar o próximo. Não, hoje eu penso no macro do projeto. Que legal. Galera, quando eu falo que falar que qualidade no que você faz no design não é diferencial, é isso aqui. Você pode ter certeza Exatamente. que dentro do que o Pedro entrega tem qualidade, mas olha a visão 360 dentro do cliente Uhum. que ele atende. Então, o nível de confiança e segurança vai lá nas alturas, quando tem uma pessoa que dá essa entrega a mais, esse valor que ele gera na reunião. Exatamente. É uma experiência. Hoje eu fechei um contrato assim. Hoje, exatamente de tarde. Dando essa assessoria e explicando todo o processo, como que era. E aí ela falou assim, vou fechar com você. Só estou acabando de escrever aqui e eu já volto para falar contigo. E olha que legal, né? Que você toca naquilo que ele mais quer, que é na venda. Você fala da venda da Amazon, na venda por Uhum. afiliado da Amazon também, que é um afiliado. Pode ser eu já falo da Amazon, falo da Hotmart também que funciona. Falo pelo próprio Instagram. É, dou uma assessoria de criação de conteúdo também, que eu aprendi com você na mentoria. Como ela elaborar e vender melhor através da rede social. Então, assim, eu englobo todo o processo. Ou seja, o Pedro ele tá munido de argumento para o cara dizer sim para ele. Exatamente. Vou cercando de todos os lados para ele dizer sim. E Pedro, qual que foi um tipo de resultado que você
teve após o jogo digital que você não esperava e que você colheu? Você citou vários agora, mas me fala alguns que você fala, ó, isso eu não esperava e aconteceu comigo. É, o primeiro resultado foi conseguir melhorar o financeiro mesmo. Eu dupliquei o valor financeiro dos meus produtos. Produto que eu fechava em 400, 500, pela aquela insegurança. Hoje eu fecho tranquilamente por 1.800, 1.500, fechando projeto de 3.000. Outro resultado, quantidade de projetos que eu não tinha, então era muito espaçado. Eu fazia um projeto no começo do mês demorava mais 15 dias para vir outro. Então, assim, diminuiu o tempo de, de procura de clientes. Hoje eu estou fechando um, ontem eu fechei outro, já tem dois para entrar, então isso é um outro resultado. E um resultado do meu mesmo, assim, do profissional, de que eu consigo, que abriu a minha mente para começar a gravar vídeo, vou abrir um canal no YouTube, vou ir pro Instagram, vou atacar isso, entendeu? Que é fazer isso com prazer, sabe? Que antes a gente fazia aquilo com. Ah, eu preciso pagar um boleto no final do mês, então eu tô fechando com esse cliente para pagar esse boleto. Não, agora a gente faz com prazer, acorda cedo aqui, pensa num roteirozinho de um vídeo, numa postagem, faz aquele planejamento e vai com prazer, porque eu sei que isso vai dar resultado. Eu acho que o ganho pessoal está acima do ganho financeiro, assim. Cara, e isso que você me falou é o que eu mais desejo que ligue em vocês. Não é Uhum, resultado dos faturamento é ótimo, porque é a ideia do jogo digital, mas eu sempre falo assim, ó, eu quero que vocês tomem gosto pelo conteúdo, porque sim. geralmente o designer fala, ah, mas eu não sei escrever, ah, mas não sei o que, é de câmera, não sei se você tinha esse negócio de Uhum, câmera antes também. Então é várias tinha. coisas que a gente vai arrumando para não Não fazer fazer. e aí, quando a gente começa a fazer, começa a ter ideia de tudo vira conteúdo. Acontece isso com Eu você? lembro dessa frase. Eu lembro dessa frase quando você falou pra gente na aula de conteúdo, né? E aí, hoje eu sou assim, tudo vira conteúdo. Eu tô olhando um grampeador aqui, eu tô falando, como que eu posso usar esse grampeador para fazer conteúdo ou agregar valor pro cliente? Tudo tá assim agora. Eu acho que o maior combustível é quando seus conteúdos eles começam a ter feedback. O pessoal que fala que viu Uhum, seu conteúdo fala, nossa, curti seu trabalho, né? sim, sim. É, a minha rede ainda é pequena, mas mesmo ela sendo pequena, a galera curte. Eu consegui já fechar clientes por conta dos conteúdos. A pessoa veio, me procurou e ela veio, entrou no Instagram, não viu o conteúdo. E no meio do papo, eu falei, ó, deixa eu te mostrar meu Instagram, o que que eu produzo, como eu faço. E aí ela viu lá as bios, aquela toda a estrutura que você ensinou pra gente e convenceu ela a fechar. Então, assim, foi muito legal. Já vem mais preparado, então. Com certeza, com certeza. Já fica tão preparado que cria na gente até até um relaxamento. Ah, meu Instagram tá ali, então ele já tá funcionando, então pode deixar ele ali, que ele já tá funcionando, mas eu sei que não é assim, mas já cria é uma sensação boa, sabe? De um dever cumprido, da roda tá girando. E eu conversei com alguns alunos anteriormente, eles falaram, ó, Saulo, eu tive que fechar a agenda um pouco, porque eu já não tinha mais tempo para pegar mais Uhum. trabalho. Chegou a acontecer isso em algum momento com você? Chegou. Eu peguei um projeto tão grande na semana passada, na verdade no mês passado. Foi um projeto que consumiu assim 20 dias do meu mês, que eu falei, gente, eu só posso atender agora a partir do dia 15 do mês que vem, que era o dia 15 desse mês. Que veio através dessa estrutura toda que eu estou contando aqui, que eu falei que não dá para atender. Um único projeto grande que não tinha como atender mais. Porque eu ainda sou sozinho. Se eu tivesse uma estrutura maior, dava para atender, mas ainda não dava. E eu fiquei feliz por isso, porque é difícil acontecer isso antigamente, de fechar a agenda. Que legal, que legal. E para muita gente isso soa surreal, fala. Igual o Pedro do passado, né? Acredito que o Pedro do passado também talvez não Não, pensasse.
Hoje o pensamento é o seguinte: é possível, isso aqui agora é pouco. Antigamente isso aqui era inalcançável. Aí hoje em dia eu falo, isso aqui é pouco. 5.000 por mês é pouco, entendeu? A Hoje o gente, pensamento é esse. a gente começa a enxergar o design como realmente ele é, e não como os outros falam que ele é, né? Muita Uhum. gente fala assim, o problema é o design, o problema é o cliente, tudo é culpa, mas O que mudou muito a minha percepção, acho que foi uma frase que você falou, para não fazer design para outros design, mas fazer o design para o cliente. Isso assim mudou uma chavinha muito preciosa, porque quando eu fazia design pensando no Behance, pensando no portfólio, pensando o que o outro design vai falar, eu gastava horas ali alinhando, gastava horas ali escolhendo a cor certinha, e se o elemento tava com as pontas certinhas. Hoje em dia eu falo, cara, o cliente do meu cliente não quer, não vai saber se esse verde é o verde Pantone número tal. Lógico que a gente não deixa a qualidade de lado, mas isso causou uma melhora na execução, uma rapidez, uma fluidez e resultado. Antes eu ficava 15 dias para fazer um livro ou um e-book, porque eu tinha que ilustrar o negócio de uma maneira maravilhosa. Hoje em dia, dependendo do e-book, eu faço em um dia, porque atendeu a expectativa do cliente e ele teve o resultado esperado. cara, fala mais sobre isso, o equalizador criativo, isso aqui é ouro, pega, escuta essa, Uhum. galera, isso aqui é ouro que o Pedro está compartilhando. A gente que é designer é muito focado em processo. Eu preciso primeiramente fazer uma capa maravilhosa, depois eu preciso entender o briefing, ficar 2 dias fazendo briefing. Eu preciso entrar no meu Pinterest, fazer meu quarto aqui, meu dashboard, colocar um monte de pin aqui no meu quarto e fazer. E eu demorava realmente 15 dias para entregar um projeto, às vezes, que financeiramente com certeza não compensava mais, mas naquela cabeça de design para design. Precisa sair perfeito, porque esse projeto vai para o meu Behance. E nunca foi, nunca foi. Meu Behance está lá abandonado. Ou seja, e eu entendo isso, tipo, eu preciso fazer algo muito bom para impressionar outros designers, não é o Isso. cliente, mas Não, o cliente era meio que uma ponte para agradar os designers. Era totalmente o contrário, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia já aconteceu várias vezes. Eu fechei o projeto com o cliente de manhã. E naquela questão da criar autoridade com o negócio, a gente criou uma autoridade também no software. Então eu consegui otimizar o meu processo de construção do e-book, por exemplo, em um e-book de 40, 50 páginas, eu entregar ele 6 horas da tarde. Porque eu já tinha uma estrutura pronta. Então, assim, eu sabia o que o cliente queria. Então pronto, aí aquele valor que eu recebi, nossa, compensou demais. Às vezes o valor que eu ia receber, que ia demorar meio mês para receber um valor de R$ 400, eu fiz num dia. Porque eu fiz pensando no foco no cliente. O que o cliente do cliente quer? Ele quer informação, ele quer dinamismo na leitura, ele quer clicar nos botões que o PDF me dá e vamos embora pro próximo. Aí antigamente não. Essa ilustração precisa quase ganhar um prêmio. Essa capa eu vou colocar lá no projeto, lá no Jabuti, para eu ganhar um prêmio. Era assim, hoje em dia não. Jabuti seria o equivalente Ao Cannes, vamos dizer ao assim. leão. O Jabuti é o projeto literário, não é o projeto, né? Tem um nome lá, eu esqueci, mas ele é um dos melhores design de livro do Brasil. Que massa. E em É. termos de conteúdo, você lembra quanto tempo você demorava antes para fazer um post e hoje quanto você leva? Acho que você falou que nem tinha, né, o Não, eu não perfil. fazia, não fazia. Antes da mentoria não tinha nada. Meu perfil não tinha uma foto e era totalmente pessoal. Não tinha nada. Então, para o pessoal que fala, mas eu não tenho Instagram, não tenho seguidores, então isso não é desculpa para o cara ter resultado. Ele, pois é só começar. Começa igual eu, não tinha nada antes da mentoria. Começa, produz, cria um planejamento e vai fazendo todo dia, posta um, vai postando. Não precisa ser coisa mirabolante, não precisa. É informação, né? Então ali, foi fazendo, produzindo e começou a aparecer. Muito doido. Assim,
tem toda a estratégia por trás, lógico, que a gente não vai fazer, não vou escrever, vou fazer um e-book para você e colocar legenda qualquer. Não, a estratégia funciona, realmente funcionou. E comigo tem funcionado. Eu até tenho negligenciado um pouco, porque não estou produzindo todo dia pela demanda que eu estou tendo de serviço, mas ela está funcionando. Tá Show, funcionando. show. Antes eu não tinha nada, não tinha nada. Pedro, e assim como você, eu acredito que tem muitos designers que estão ainda mergulhando, eu costumo falar no Oceano Vermelho. Para quem já me Uhum. acompanha há um tempo sabe o que que significa. Se você ainda não Sim, sabe, fique tranquilo que um momento você vai descobrir. exatamente. Mas, Eu mas, descobri. mas conta aqui para o pessoal, você que já entende sobre esse oceano, Uhum. o que que você diria para esse pessoal que ainda está nadando abraçada, enfrentando os tubarões do Oceano Vermelho, vendendo almoço para pagar a janta? O que que você daria assim, de conselho hoje, o Pedro, que já está em um nível onde o cliente te encontra? Inclusive, Hum. é possível o cliente te encontrar? Não sei se eu perguntei isso, mas é possível o cliente te encontrar? É o que tem acontecido comigo. Não, não, eu não fiz. Foi realmente o que aconteceu. É, a pessoa escreve no Instagram e-book e aparece o meu contato, porque o Saulo ensinou a gente da estratégia da bio do Instagram. Então, na bio do meu Instagram está lá, o meu nick, que é o Pedro Pacífico, embaixo tá e-book. E aí, quando a pessoa procura e-book, aparece o meu Instagram lá. E realmente ela me encontra. E sem anúncio, porque esses últimos que vieram falando que me encontraram não teve anúncio. Então eu não gastei R$ 1 no último mês, 100% de lucro, então. 100% de lucro. Não gastei R$ 1 de anúncio. E as pessoas estão me encontrando porque justamente eu coloquei e-book no Instagram. E um conselho que eu daria, eu acho que assim, priorizar, oferecer aquilo que você mais se sente autoridade. Parar de sair nesse que dá para agarrar tudo, fazer tudo, talvez você consiga, mas aí você já seria uma agência, que não é o caso aqui. Mas se você quer ter qualidade no trabalho, conseguir dormir no horário certo, porque é um dilema do design que acha que tem que ficar trocando horário, Mas esse descansar dilema é só quando o no final cara de tá, semana. tá muito no início, assim, no gás, que É, aí ele gosta de virar à noite, mas depois de um tempo ele tem começa a jeito. Nossa, sentir. eu depois das 8 horas não sou ninguém. Ainda mais que trabalho com texto, consigo fazer mais nada. Ter final de semana, isso é importante. Para tudo. Entende que dominar um assunto é muito melhor do que tentar dominar todos. Às vezes Vira. aquilo que a gente acha que é o maior diferencial nosso, às vezes está jogando contra a gente, então é isso. Exatamente. Exatamente. Vira. Não sei se eu sou já uma autoridade consolidada no assunto, mas o pouco que eu sei e o pouco que eu domino, eu já estou na frente de uma galera. Eu percebi isso, entendeu? Porque E eu realmente estou conseguindo converter essa capacidade que eu estou criando em resultado. que massa. Então você não fica mais irritado com. Vou colocar entre aspas, porque é a fala dos designers. Você não fica irritado Aham. com o sobrinho que cobra mais barato? Não, não. Não, porque eu entendi o potencial do meu trabalho sendo autoridade. Hoje é simplesmente, Pedro, conheço um design que faz por R$ 100. Pode ir lá, não tem problema não. Vai lá. Vai lá. O resultado eu já não sei se vai ser o mesmo. Você sabe que você está falando uma virada de chave, porque a galera do design ainda fica muito pilhada com isso, e não é o que impede eles de vender. Não, exatamente, exatamente. É, É igual eu falei, hoje está sendo natural fechar contrato de 600, contrato de 800. E assim, é contrato de R$ 800. Não é que eu vou ficar um mês só trabalhando, não. É 3 dias, 4 dias. Não é 25 dias no mês trabalhando. São quatro, uma semana no máximo. Eu consigo fechar um contrato de 800, 900. O último contrato que eu tive mais extenso, que foi de 20 dias, foi no valor de R$ 3.000. Caraca, que transformação. Ah, não, é doideira.
Pedro, muito Muito bom. obrigado pela sua contribuição. Acredito Eu que que agradeço. o que você compartilhou aqui mudou a chave de muitas pessoas que Que bom. assistiram até o final dessa entrevista aqui. Você Uhum. entregou muita coisa assim que talvez demoraria alguns anos para eles, o pessoal descobrir. Eu também demorei, inclusive, eu acredito que o Uhum. meu processo demorou mais do que o de vocês, porque para chegar no 5K, eu acho que não levei esses poucos meses, eu levei anos, mas vocês são pessoas que realmente implementam e eu vejo que a mudança maior disso tudo é a mentalidade, porque eu vejo você Sim. falar do mercado do design e eu vejo que você sabe realmente quem você é hoje, como você mesmo disse, autoridade, referência, Uhum. e, e não gastar energia com aquilo que não é o que realmente atrapalha a ter resultado. Exatamente, exatamente. Então, parabéns pelos seus resultados, obrigado por compartilhar, por abundar, assim, compartilhar isso tudo de valor que você compartilhou com o pessoal, tá bom? Maravilha, eu que agradeço. E pessoal, brigadão então. Em breve nós teremos mais alunos aqui. Obrigado, Pedro, por participar e até a Muito próxima. obrigado. Até Até a próxima. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.